Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos à quarta aula da disciplina de Contabilidade e Finanças da escola, do curso de Especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. Essa disciplina será ministrada pela professora Marlúcia Morim. Lembrando que nossas videoconferências são sempre gravadas e posteriormente disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Obrigada, professora. Boa aula. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Estamos aqui para iniciar a nossa quarta e última aula. E como de praxes, né, eu quero iniciar a aula com um vídeo. Então, eu preparei aqui um vídeo bem inspirador e é um filme. Ele é um pedaço de um filme. Ele é bem curto, 3 minutos e meio. Mas eu gostaria também de, depois desse videozinho, a gente fazer uma dinâmica. Que dinâmica é essa? Então, você já vai aí assistindo o vídeo, se inspirando, e eu gostaria que você pensasse, lembrasse de algum filme que foi inspirador para você, que te motivou, que inspirou a algo, fez você refletir sobre algo que seria importante você compartilhar aqui com a gente, tá? Então, anota aí, que aí eu vou perguntar depois, chamar vocês para vocês falarem. Olha, professora, o filme que eu gostaria de indicar ou de falar que me inspirou foi o filme tal, e por isso, tá bom? Então, vamos lá. Esse filme realmente é bem inspirador e ele também passa uma mensagem muito, muito importante para o gestor, né? O gestor escolar, o coordenador escolar, de como nós devemos trabalhar as relações interpessoais dentro da escola. Então, ele vem, né, justamente alinhar a todas as discussões que estão sendo realizadas nas nossas aulas, tá bom? Qualquer coisa, vocês me dão o feedback aí do som, da imagem. $93 million miles from the sun. People get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon. We've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know, you're never alone. You can always come back home. You can always come back. Every road is a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Muito bom, né, gente? Então, ele
esse vídeo ele reflete aí alguns valores tão importantes nas relações interpessoais das instituições, das empresas, e como é importante a gente cultivar esse amor ao próximo, esse respeito ao próximo. Então, é uma mensagem para a gente iniciar o dia com o pé direito. E esse trecho aí desse filme, ele é O Amor é Contagioso, de Robert Williams, né? Robin Williams, deu uma... Robin Williams, tá? Então, é um dos filmes, assim, que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pensei em mais 2 filmes, tá? Que eu gostaria também para iniciar a dinâmica, só para inspirá-los, que eu gostei muito e assisti várias vezes, até perdi as contas, que é O Milagre da Cela 7, que é fantástico. Conta aí uma história, né? Sofrimento, esperança, então muito bonito, e amor. E O Livro de Eli, também, que é um filme muito bom, tá? Inspirador. E aí eu gostaria de chamar aí quem se voluntaria a falar de um filme. Vamos lá desbloquear. Algum filme que marcou, são tantos, né? Tem tantos filmes aí que pode falar. É a Anne, né? Ó, então eu posso começar. A Anne vai falar? Pode falar. Tá, eu tenho um para indicar e acho super bacana. É um filme recente que ele saiu, recente assim, eu assisti, acho que ele saiu ano Não passado. estou te Tá na ouvindo. Será Netflix. que caiu? Tá ouvindo direitinho? Agora sim, agora sim. Pode falar. Pronto. Então, o filme, o título é O Estagiário. E aí ele é com o Robert De Niro, com a Anne Hathaway, e é bem legal porque, assim, ele vai ser estagiário já com lá seus 60 e poucos anos, né? Então, ele se vê numa empresa com muitas pessoas jovens, com muitos pensamentos, assim, criativos, né? E ele vai tentando se adequar. E isso é legal porque ele vai conseguindo, né? Não tem aquele negócio assim de que, cheguei numa certa idade, não consigo mais. Ele consegue ir se desenvolvendo. E é legal que o personagem em si, ele vai motivando também os outros, né? Os outros tidos como mais jovens. Ele compartilha das experiências dele e também se deixa, né, aprender com as experiências dos mais jovens. Eu acho bem legal e indico aí para quem quiser assistir. Está na Netflix. Muito bom, gostei da indicação. Ótimo, eu já assisti e Eu também apaixonei já pelo assisti pode esse filme. filme, chorar. professora. A história é muito bonita e É mostra também fantástico. questão de idade, né, professora? Como ela falou agora, é uma pessoa assim que está entrando novamente para o mercado de trabalho, uma nova preparação, onde todos veem essas pessoas com muito preconceito ainda. É inspirador, né? Muito bom o filme. E divertido, que tem uma história também ali, né? De amor, de ação. Então, envolve aí vários cenários. Bem legal. Bem lembrado. Alguém mais quer falar? Compartilhar uma dica legal? Quem não assistiu pode até assistir esse final de semana, né? Uma dica aí maravilhosa de filme. Vamos lá? Só mais alguém para participar? Professora, Ah, eu quero só compartilhar uma experiência. Tem um pouco a ver com esse filme, né? Que a moça falou, estagiário. Esse mês eu recebi uma estagiária que ela tem 55 anos, né? Para mim foi impactante, assim, porque para a idade a pessoa já não tem tanta agilidade, porque eu sou professora de educação infantil, e na educação infantil você tem que ser muito ativa, né? Você tem que estar, você não para, o tempo todo, você não senta quase. Só senta tipo na hora do repouso para você fazer algumas coisas, mas você não senta. E eu fiquei muito preocupada em relação a isso. Aí eu até falei, eu cheguei a conversar com a minha superior, né, sobre a possibilidade de trocar ela de segmento por conta disso. Só que depois eu fiquei com peso na consciência. Eu falei, meu Deus, será que eu não estou sendo preconceituosa, sabe, por conta da idade e tal? Aí eu falei, não, eu vou deixar ficar. Ela ficou a semana, eu fiquei observando e tudo, e ela fazendo
O que eu achei mais legal e interessante, porque assim, ela é bem mais velha do que eu, mas ela chegou assim com uma humildade, não chegou com um olhar tipo superior. Eu perguntei dela, você quer ser tratada como de senhora ou você? Porque até isso eu fiquei assim meio receiosa, sabe? Aí ela falou assim, como você quiser. Eu falei, então vou te chamar de você, para ficar algo mais íntimo, né? Para deixar ela mais à vontade e tal. Aí acabou que a gente se deu muito bem. E eu falei novamente, chamei minha superior e disse para ela que eu não queria que ela saísse da minha sala. Ela falou, eu já ia até te falar isso e tal. Eu falei, não. E foi bom ter passado por isso, porque às vezes a gente julga, né? Por questão de Primeira idade, essas impressão, coisas né? todas. Isso. E assim, ela tem sim um problema de ser um pouquinho mais lenta, mas ela contribui muito para mim, entendeu? Enquanto pessoa, enquanto a experiência dela, pela idade que tem, e isso é muito Que bom, legal, Anne. E, entendeu? e Aí acho assim que a idade, às vezes, né, é a experiência que a pessoa acrescenta muita coisa, né, sim, na nossa prática. Eu já sim, vi porque ela muitos professores aí já começar, ou seja, nunca é tarde, já começa isso. aí na idade avançada e se superam. É verdade. Aí eu fiquei assim, falei, não, ela está aqui para aprender, bora lá. E o legal, assim, que eu acho até estranho que ela chega, professora, que eu posso fazer? Aí, aí eu falo, não, faz isso, isso, ela vai, se prontifica em fazer e tal. Aí já tem Muito aquele bom. domínio de sala, de levar as crianças e tudo. Eu achei muito legal ter Parabéns, isso. olha. E Obrigada. obrigada por compartilhar essa experiência, né, gente? Então, alguém mais quer Isso. falar? Podemos iniciar, então? Então, é uma dinâmica, né? Até uma dica de você iniciar algum encontro online ou presencial. Você pode perguntar às pessoas. Todo mundo hoje gosta de filme. Então, sempre tem alguém que já assistiu e tem aquele preferido. E é muito legal, assim, quebrar o gelo no início da aula. Então, eu sempre gosto de iniciar ou com a música, com um poema, e aí um trecho de um filme que nos mostra tanto lados positivos e negativos que a gente possa refletir na vida, na profissão, na vida pessoal. E hoje, dando continuidade à nossa quarta e última aula, tá? Lembrando que a nossa disciplina, ela tem aí o objetivo de oportunizar esse espaço de estudo, de reflexão, de pesquisa sobre essa temática de gestão de recursos financeiros e seus elementos constituidores, tão necessário ao especialista para o seu trabalho educativo na escola. Então, aqui você, futuro gestor, você, futuro coordenador, ou mesmo professor, porque é importante você também participar ativamente da realidade da escola, ou seja, em todos os âmbitos, não só no âmbito pedagógico, mas também na esfera administrativa. O que a escola recebe de recurso? Você está atenta ao que a escola recebe, ao que a escola precisa, porque isso vai refletir no teu trabalho, na sua sala de aula, com melhorias, com avanços, conseguindo comprar aí, né, coisas, materiais que vai melhorar as ações, os projetos que você já realiza. Então, olha que importância. Então, por isso é que é bom acompanhar. E hoje nós vimos aí a importância do planejamento, o quanto é importante, né, o gestor saber o que a escola recebe de recurso, ele saber se planejar, cadastrar e atualizar os programas via EB. Tudo hoje é pela EB. Ali no site do FNDE, nós temos prazos para entrar, para atualizar as planilhas, para que a gente consiga receber o recurso para o ano que vem. Então, é importante. E eu sempre tenho que estar ali atualizando. E aí eu preciso identificar quais são os projetos, os programas que eu recebo e que eu posso receber, porque são muitos aí que a escola pode participar de projetos externos e ganhar, tá, recursos também.
agregar parcerias com empresas, com instituições, com ONGs. Eu trabalhei numa escola há 2 anos atrás que nós conseguimos uma parceria com uma ONG. E aí nós montamos uma biblioteca fantástica, com modulado, tudo planejado, ganhamos livros, e a escolinha não tinha biblioteca. E eu sempre falo, a biblioteca é a alma da escola. E aí a gente transformou um depósito velho, que ficava cheio de inservível, e transformamos numa bela biblioteca. Então, foi muito importante, foi um ganho para a escola. E graças à ONG, que era uma parceira. E isso, a ONG também, ela pagava professor particular para a escola, para dar reforço para os alunos, aula de espanhol, aula de música. Olha que maravilha! Existem ONGs aí que são parceiras, que estão dispostas a ajudar. Então, é importante aí a gente estar pesquisando e fazendo essas parcerias, tá? E aí nós vimos aí a questão de administrar bem esses recursos, fazer a pesquisa, ver se está tudo correto, e para isso, Marluce, professora, diretora, eu não atuo sozinha. O conselho escolar, ele tem que ser ativo, ele tem que ser participante, ele tem que estar a par das suas funções, é importante as reuniões para falar sobre a função de cada um, compartilhar decisões, tá? Então, assim, diante do plano, eles têm que participar, verificar, será que a escola precisa realmente desses materiais que estão listados para comprar? Será que realmente o dinheiro que está lá, ele vai dar para comprar isso aí? O que é realmente mais urgente? Não, vamos tirar isso aí não precisa, né? Então, isso aí é supérfluo. Então, é importante esse olhar do conselho escolar, para que ele também possa analisar, interferir, sugerir, e as formas que são liberadas. Ontem nós vimos a importância de você estar acompanhando aí quando o dinheiro cai. Se não estiver em aplicação automática, você tem que pedir do gerente para aplicar, porque senão você vai perder aí o rendimento, e aí depois você vai ter que desembolsar. Então, é toda uma questão. Tem um prazo para usar o dinheiro, tem um prazo para fazer o plano, tem um prazo para prestar contas, assim como tem um prazo para fazer o cadastro, tem prazos para tudo. Tem um prazo para aprovação da conta. E aí a prestação de conta, que é o tema de hoje, e a gente já vem comentando desde da aula anterior, e já das outras também, eu sempre falando como se faz esse processo, hoje a gente vai dar só um reforço aí. Mas a prestação de contas, ela é muito importante. Como eu falei para vocês, a escola ela tem até 31 de dezembro para realizar, para fechar. Só que, geralmente, a secretaria, ela antecipa essa data, porque aí já finalizou, então, ela antecipa ali para novembro, já conferir, tá? Para conferir se a documentação está tudo correta, aí você entrega no finalzinho, início de dezembro, já protocola e pronto. Aí lá para fevereiro é que vai ser aprovada a tua prestação, pelo FNDE, pela secretaria, e essa aprovação quer dizer o quê? Que você está quite com a tua obrigação. Olha que interessante. Então, você, como gestor, você realmente cumpriu o teu papel com competência, com eficiência, dentro da legalidade, e adquiriu aí, nós vimos os princípios públicos da administração. A partir do momento que eu ocupo um cargo, seja ele público ou privado, eu tenho que seguir, né, esses princípios, que é garantido na lei, expresso na lei, na nossa Constituição, tá? Então, gente, hoje, nós sabemos que os instrumentos utilizados pelo poder público para verificação da aplicação, ele abrange aí esses princípios. Quais são? Nós estudamos isso na nossa primeira aula. O princípio da eficiência, que rege aí a eficiência do teu cargo. Então, a palavra já fala, então já vem abordando essa questão de você saber controlar, eu falo muito nisso, você saber controlar o dinheiro, o material que você comprou, saber racionar,
para que ele realmente dure o tempo necessário dentro da escola, para que você armazene em local adequado, que você compre com sabedorias, com preços realmente justos, né, dentro do mercado de trabalho, que por isso é que tem a pesquisa. Então, a eficiência, ela é isso, que você realmente atua aí da sua melhor forma, otimizando o prazo, atendendo os prazos propostos pela secretaria, pelo FNDE, e aí você vai realmente ser eficiente. E aí vem o quê? O segundo princípio, que é o controle de normas para prestação de contas, que abrange aí o princípio da legalidade. Então, tudo está conforme a lei, eu só posso fazer o que a lei me permite. Se fere o princípio da Constituição, então, infelizmente, eu não estou seguindo os ditames legais. Então, eu tenho que mudar e verificar, seguindo o manual, seguindo aí as regras, as orientações. Eu tenho que comprar com nota fiscal, tenho que ter o recibo, eu tenho que registrar, tirar foto, tem que ter os carimbos nas notas, eu tenho que seguir, além de seguir os prazos, eu tenho que seguir o protocolo, tá? Isso é o princípio da legalidade. Eu estou respaldada a partir do momento que eu sigo todos esses princípios aí. E por que é necessário prestar contas à comunidade escolar? Então, além de prestar contas, entregar todo o protocolo, os comprovantes, eu também, a escola, tem que construir aí um painel, ou se não, em reuniões, exibir uma prestação de contas, mostrando, olha, a escola, lá no painel da escola, geralmente, tem exposto o que a escola recebe de recurso e aí o que ela gastou. Esse é o correto. Né? Se ela não fez isso, ela tem que mostrar nas reuniões, tá? Isso é o princípio da publicidade. É igual quando você tira foto, você compartilha com o conselho escolar, que não estava presente quando recebeu o material, mas eles estão acompanhando, porque ele é um órgão fiscalizador, chama-se um órgão interno. Por quê? Porque é o conselho, então ele é interno à escola. Fora o órgão interno, tem os órgãos externos, que fiscalizam também, que é o Tribunal de Contas, Ministério Público, Receita Federal e o próprio FNDE, que são os órgãos externos fiscalizadores do dinheiro público, que é investido na escola. Utilizar adequadamente os instrumentos de prestação de contas. Isso aí já reflete lá o nosso primeiro princípio, da eficiência, tá? E aí entra também a questão da moralidade. Quando eu utilizo adequadamente, eu estou o quê? Cumprindo com o princípio da moralidade, da boa-fé. Estão conseguindo acompanhar? Está bem o áudio? Está tudo ok? Sim ou não? Quero ouvir. Sim, tá bom. E aqui, gente, só para a gente ter uma noção, esse esqueminha, de como funciona aí essa prestação de contas, tá? Como eu falei, nós temos aí até 31 de dezembro para formalizar toda a prestação de contas. Como eu já falei, eu mostrei ontem, nós temos vários formulários para preencher, né? Tem um demonstrativo de execução da receita, da despesa, do pagamento que foi efetuado. Tem uma planilha que é a relação de bens adquiridos, tudo que foi adquirido lá, né, com os valores. Tem o extrato bancário, mês a mês, o extrato da conta, o extrato do rendimento, de janeiro a dezembro. Tem a conciliação bancária, que é uma planilha que você faz para conciliar os valores que foram gastos, as saídas, a entrada, o rendimento, tudo que entrou, tudo que saiu, bem especificado, e dentro da planilha também vem o saldo anterior, o saldo atual e o saldo que vai ficar diante do que foi gasto. Essa é a conciliação bancária. É o mesmo que faz na escola privada. E os demais documentos aí, que é nota fiscal, recibo, carimbo, ofício, ata inicial, ata final, ata lá
da fiscalização do conselho, anexado em cada nota fiscal. E você tem que arquivar esse documento depois que a secretaria te devolve esse documento físico, você tem que arquivar isso na escola. Aí tem lá a professora diz que há de 5 anos a 10 anos já pode descartar. Infelizmente, a gente não descarta, tá? Porque eu trabalhei numa escola há 2 anos atrás, que eles precisaram de documento de 8, 9, 10 anos atrás, até mais, que deu um problema lá, e aí eles estavam pedindo, não era nem da minha gestão, mas a partir do momento, olha bem, que você assume uma escola, não é da sua gestão, mas você é responsável. Se precisar de alguma assinatura, de algum documento, é você, o gestor atual, que tem que correr atrás, porque você assumiu. É igual quando eu falei para vocês, eu assumi uma escola que tinha prestação de conta atrasada, né? Então, eu podia lá bater o pé, não, eu não vou fazer, porque não é da minha responsabilidade da outra. Infelizmente, já me colocaram justamente para tentar atualizar. Então, é responsabilidade do gestor atual, tá? E aí falo, olha, que esses órgãos externos, que é o FNDE, a própria secretaria tem até 28 de fevereiro, tá? Para aprovar essas contas. E realmente vai impactar nos recursos que a escola vai receber daí por diante. Então, para você receber o recurso, você tem que utilizar o recurso que foi passado no ano, no ano anterior, prestar contas para que realmente eles saibam, ela está utilizando corretamente. Antigamente, tinha muito gestor que falava, tem 2 anos que eu não utilizo, está lá o recurso, tem 2 anos. Às vezes ficava até com medo de utilizar, porque tem todo esse protocolo, mas aí subentende-se que se a escola não tem como ela não precisar, a escola sempre precisa. Todo recurso acaba sendo insuficiente, porque a gente gasta muito em material pedagógico, expediente, higiene, limpeza, sempre a gente precisa. E aí esse dinheiro parado quer dizer que a escola não precisa, então você não é um bom administrador. Você está deixando o dinheiro parado. E aí subentende-se que a escola não precisa, então corre o risco da escola perder aquele dinheiro que está lá parado, né? Então, voltar para a conta do governo, do FNDE. Então, esse cuidado, tem prazo para gastar, sim, tem que gastar. E aí, gente, como eu falei para vocês, esse controle ele é feito interno e externamente, tá? O controle interno, como eu falei, ele é feito pelo conselho escolar, chama-se o conselho fiscal. O conselho fiscal são aqueles 3 carinhas, 3 pessoas, pode ser 3 mulheres, né? Que participam aí do conselho fiscal. São 3 pessoas, que é a presidente do conselho fiscal, o primeiro fiscal e o segundo fiscal. Então, toda nota, todo documento vai ter que ter a assinatura desses 3 fiscais, tá? Ela já tem lá a assinatura reconhecida no cartório, então ela vai assinar tal qual está no livro ata, e aí eu preciso anexar uma ata da assinatura de que realmente esse conselho fiscal acompanhou essa compra, conferiu a nota, conferiu esses documentos, e aí eu anexo a cada nota, não é nem a cada processo. Se tem 10 notas, então tem que ser 10 atas com a assinatura dessas 3 pessoas aí que participam do conselho, esses 3 membros. E o controle externo, que é exercido pelo Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município, e até da Receita Federal, tá? Então, aqui no caso de recursos federais, olha aí, é feito pelo Legislativo Federal, com a ação do Tribunal de Contas da União, além da ação fiscalizadora dos organismos repassadores dos recursos. Há também o controle
exercido pela sociedade, por meio do Ministério Público. Então, assim, se a comunidade se sentir que está sendo enganada, prejudicada, ela pode fazer uma denúncia. E aí o Ministério Público vai lá na escola, olha, o que está acontecendo? Diz que a escola recebe tanto de recurso, as crianças não têm papel higiênico no banheiro, falta material de higiene, e aí já tenta a prestação de conta. Muitas vezes é insuficiente, mas você está lá respaldado. Foi insuficiente. Então, é todo um critério. E, às vezes, a gente faz malabarismo dentro da escola. Acabou o material, não deu para utilizar o ano todo, não recebeu. A gente sempre tem aquele fornecedor que a gente apela e vai lá pegar algo para tentar pagar no ano que vem, debitar, dar um jeito de debitar com um desconto da próxima compra, e assim vai. Então, tudo é a articulação do gestor. Eu falo por experiência própria, né, que a gente acaba dando esses jeitinhos aí, para que não falte nada na escola. Porque você não vai deixar faltar. A gente, como gestor, faltou um material, você acaba tirando até do bolso. E aí faz uma vaquinha, faz um evento. É por isso que o conselho escolar, ele tem aí autonomia. Se você colocar no plano anual do conselho o que vocês pretendem fazer na escola para implementar essa renda, por exemplo, vendas de lanche na escola, realização de festa, de evento, feijoada para arrecadar dinheiro, para pagar algumas despesas de até impostos que a escola paga, que não pode ser abatido nas verbas federais, e às vezes a gente tem que pagar, e aí vai ter que fazer algum evento. Professor, existe isso? Existe as declarações anuais que não podem ser abatidas das verbas federais. A escola tem que arrecadar o dinheiro, e a gente não recebe da secretaria, tá? Aí você tem que contratar contador e tem que pagar, aí ter essa verbinha. E aí a gente acaba implementando essas ações dentro da escola, vendendo um lanchinho, um misto, um suco para a criança, e aí esse dinheirinho já vai entrando no caixa e aí tudo com prestado conta, bem claro o que está sendo usado esse dinheiro, o que a escola está gastando, tá? Então, isso é importante. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar aí no chat, tá? Vai digitando. Ou levanta a mão. É importante aí você estar participando. Estão conseguindo acompanhar? Sim ou não? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Estou sendo clara? Tá, então vamos continuar. Então, pessoal, aqui, olha, as prestações de contas, elas recebem aí essas 3 ordens, né? Que é as legais, contábeis e sociais. Então, a legal subentende-se que os recursos repassados estão autorizados por lei. Então, cabe a você também seguir a lei, que é prestar contas, tá? Os contábeis, a gente sabe que tudo na vida que gera gastos, ele tem que ser contabilizado, tá? Ou seja, eu tenho aí que ter todo esse controle para que realmente a minha entrada, a minha saída, o que foi recebido e o que foi gasto condiz, tá? Com o que eu posso realmente utilizar. E aí que entra a questão da contabilidade, para ver se está contemplando esse passo a passo. O que foi pago, o que foi gastado, tá? Era permitido gastar no que você comprou? Porque nós vimos que a verba ela é dividida, tá? Tem coisas que eu não posso comprar. Eu não posso comprar comida, eu não posso comprar livro, tá? Então, para o livro, nós temos a verba própria do livro didático, que a escola recebe, a secretaria recebe, então cabe à secretaria comprar e distribuir nas escolas. Então, eu posso comprar material pedagógico, material de higiene, permanente, algum material que está comprando. Eu não posso pagar a conta de água, de energia, porque já tem uma verba própria para isso, tá? E social, ou seja, eu tenho um dever social
de explicar detalhadamente para esses organismos internos, fiscalizadores e externos, com o que esse dinheiro está sendo gasto. Qual é a receita que eu tenho e qual a receita que eu gastei. Isso tudo, gente, é garantido por uma resolução, tá? Do Conselho Deliberativo do FNDE. É ele que toma decisões, que faz análise, que aprova, que libera. Então, por isso é importante todo esse processo. E as unidades executoras próprias das escolas, que são unidade executora, é o conselho, porque o conselho ele tem um CNPJ, tá? E quando tem um CNPJ, também tem obrigações. Eu falei aí, tem que ser as declarações. E aí tem que encaminhar a prestação de contas até a data limite do FNDE, que é 31 de dezembro, para chegar lá. Então, eu tenho que entregar aqui bem antes, tá? Em outubro, a gente já está entregando para conferir, eles fazem uma escala, a gente vai lá, confere se está tudo ok. E realmente, gente, é um TCC. É tudo visto nas entrelinhas, tá? Paginação, numeração, carimbação, organização da ata, se está realmente em ordem, nota primeiro, ata depois, o recibo, aí tem lá a planilha de demonstrativo, tudo batendo. Então, eu falo que é um TCC. De posse da prestação de contas, as prefeituras e secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal, elas devem o quê? Analisar essas prestações e informar o FNDE, prestar essas contas também ao FNDE. Aí depois consolidar e emitir parecer conclusivo sobre as prestações de conta. É uma maravilha quando esse processo chega aprovado para arquivar. Deu tudo certo. Que bom. Então, você conseguiu aí, né, graças ao teu empenho, essa aprovação com êxito. E aí nós temos, mais uma vez, os princípios, né, da eficiência, que já foi falado, legalidade, publicidade, moralidade. Só para a gente refletir sempre isso aí, porque é em cima disso que a gente executa o nosso trabalho, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, tá? Não tem por onde fugir. E aqui, mais uma vez, um esqueminha para a gente realmente consolidar, tá? Tudo que está sendo apresentado aqui. Que cabe à legislação, são os princípios da gestão, da administração pública, e aí eu preciso dominar, tá? Todos esses princípios, como realmente manda a lei. Então, vamos lá, moralidade é o que eu ajo com probidade, com boa-fé, então, atendendo os prazos, né? Executando com presteza, a legalidade, tudo que a lei somente pode atuar conforme determinada lei. E aí, impessoalidade, então, eu não posso comprar alguma coisa interessada com o meu lado pessoal. Ah, não, eu estou precisando disso, eu vou comprar porque o gestor precisa. Não, eu tenho que pensar sempre no bem comum, tá? Então, move por motivos públicos e não interesse particular. Então, eu tenho que ser impessoal, eu tenho que ser profissional, eu tenho que saber separar, tá? Publicidade, então, transparência no que você faz. É igual eu falei, registra as fotos, compartilha no grupo da escola, compartilha no grupo do conselho, imprime as fotos e bota perto com a nota fiscal, porque tem que enviar com esse registro. São as evidências. Faz um painel publicando aí o que você gastou, o recurso que a escola recebe. Olha, isso é publicidade, isso é transparência. Eficiência. Então, o gestor ele tem que ser eficiente. Se ele comprou esse material, deixou solto, largou lá, armazenou de qualquer jeito, vai estragar. Ele não zelou, ele não está sendo eficiente. Ele não está zelando pelo bem público, o qual ele é um servidor ou um gestor responsável.
tá? Tanto no âmbito privado quanto no particular. Tem que vedar o desperdício, a má utilização do recurso que está entrando. Isso é o mais importante. Eu aprendi muito que, às vezes, a gente tem que racionar ao extremo, porque senão não vai durar. Se você não é igual na sua casa, entendeu? Se você não raciona as coisas, deixa solto, você pode ver, vai ter muito desperdício, né? Você não vai chegar um momento que você vai fugir do controle, que você vai parar e falar, não, realmente eu vou ter que enxugar os gastos, eu estou gastando muito. E quando você vê, olha o desperdício, olha o tanto de comida indo para o lixo, olha o tanto de coisa perdendo. Então, tudo isso é importante, né? Esse olhar do administrador. Até nas nossas despesas, às vezes a gente gasta com supérfluo, então a gente acaba tendo que se alertar para isso e acaba se policiando e controlando. Então, eu aprendi nas escolas que eu passei, sempre tive armários com tranca. E aí estava lá, racionando pincel, entregava, à medida que ia precisando, eu entregava o pincel, cartucho. Então, tem coisas ali que, se você deixar, infelizmente, não é todo mundo que tem consciência. E aí, se faltar, é você que vai ser o responsável. Olha, não tem mais, e aí? Aí você vai ter que se virar nos 30 para conseguir. Então, olha a responsabilidade. E aqui, mais uma vez, a questão da característica do sucesso em equipe, né? Que é o que eu falei lá, quando a gente fala aqui na questão financeira, dos recursos públicos ou privados, a gente tem que ter aí um pessoal para controlar, tem que ser várias mãos. Não pode ser só ali em cima do gestor ou em cima do tesoureiro. Eu já conheci escolas que o tesoureiro é que segura as pontas. Ele é que faz o plano, é ele que compra, ele é que presta conta, ele só mostra para o conselho é só figurativo, entendeu? E a gestora anda nas mãos desse tesoureiro. Aí tem dias que ele fala, é verdade, tem dias que ele fala, gestora, eu preciso de 1 mês para arrumar isso aqui em casa. E aí a gestora tem que liberar. Então, nada mais útil do que você realmente dominar, que você entender, para você fazer parte desse processo, para você administrar o recurso, porque você assina, você é o presidente do conselho, olha a responsabilidade. É você que está ali liberando o cartão, assinando o cheque. Então, você tem que conhecer, né, todo esse processo e aprender a fazer. Tá? Então, o trabalho em equipe envolve isso, metas claras, papéis bem distribuídos, informar para o conselho qual o papel de cada um, qual é a meta e o compromisso de cada um. Tem que ter as atribuições, tem que ser repartido, porque senão ninguém vai fazer nada. Se você não repartir essas atribuições, vai entender que não é para fazer nada, você não vai cobrar, você não tem como acompanhar. Então, tem que ser tudo decidido em consenso, o conselho é a maioria, o voto da maioria que prevalece, tá? Então, tem que ser o consenso. A minoria é contra, tem que ser ouvida, para ver se tem razão. Se tem razão, tem que ter um consenso. Olha, gente, realmente, é a minoria, mas não teve jeito, então a maioria ganhou, tá? Reconhecimento dos esforços de cada membro, reconhecer, valorize, elogie, né? Isso também é importante para motivar. Como é bom a gente ser reconhecido, né? De você receber elogios, de você saber ali que, olha, eu sou reconhecido pelo que eu faço. É muito bom, isso é importante, estimula, isso dá vida, tá? Isso mexe com o emocional da pessoa. Autoavaliação periódica, eu tenho que me autoavaliar. Será que eu estou alcançando resultados? Será que realmente eu estou avançando? Essas metas foram realmente alcançadas? Tudo que foi estipulado, então, não deu certo, então vamos interferir, vamos intervir. O nosso planejamento, que a gente viu lá na segunda aula, que é o módulo PDCA,
ele ensina sobre isso. Então, ele acontece aí de forma giratória. Eu vou o quê? Rodando, executando, mas eu vou sempre autoavaliando. E se eu ver que não está dando certo, não está tendo êxito, eu vou ter que intervir e mudar a ação para que ela realmente consiga alcançar a meta. Então, eu foco numa meta, mas eu não posso esquecer do meio que eu estou utilizando para alcançar, que é muito importante, e avaliar essa caminhada, porque se eu não avalio, eu não vou conseguir o resultado. Se eu deixar solto, tá? Suporte da coordenação. Então, o que é importante? O gestor, eles têm que estar à frente, ele tem que ter pessoas de confiança para que realmente aí ajude ele a administrar. E abertura a novas ideias. Então, tem que ser aberta a novas ideias. Então, ouvir sugestões, dicas e tentar. Não, não vai dar certo. Tente. Se alguém te indicou, pelo menos ouça. Vamos tentar ver se essa ideia vai dar certo? Então, isso é importante. Eu quero ouvir vocês agora, dúvidas. Está tudo certo? Como é que está? Conseguiram? Conseguiram acompanhar as explicações? Tudo certinho, gente? Sim, professora, as explicações são bem claras, né? Apesar de eu Aqui. não ter experiência ainda em escola, grandes assim, né? Mas está bem explicado quanto a isso. Ai, que bom. E aí a gente vai conversando, à medida do possível, que eu puder ajudar, eu estou sempre aqui. Vão falar, olha, vou lá pedir uma dica para a professora Marluz, vai ser o maior prazer, tá? Alguém mais quer perguntar? Viram aí o tanto que o conselho escolar ele é importante nessa execução, no alcance das decisões? Quanto é importante a gente entender, tá? Que o conselho escolar, ele vai além, né? Então, é importante você conhecer o conselho escolar. Tem uma escola que eu costumo passar o vídeo dela, mas ele é muito longo. Geralmente, eu passo no modelo presencial, tá? É assim, mostra a realidade da escola com a atuação do conselho. Quando eu falei para vocês que a gente tem o plano anual que a gente faz do conselho escolar, essa escolinha, ela fazia lanche tanto para os alunos, para vender, por um preço bem em conta, né, o que a gente fazia, porque a gente também tem que ter essa consciência, a gente ajuda, mas também tem um lucro. Um lanche tanto para os professores, né, para os funcionários da escola, quanto para os alunos. E aí vendia geladinho, picolé, os eventos. Essa escola, ela transformou a estrutura dela. Ela é uma escola de educação infantil, ela comprou parquinho com essa verba arrecadada pelo conselho. Ela colocou rampa na escola, grade na escola, ela arrumou várias coisas na escola que estava precisando, até ar-condicionado para o depósito da merenda ela comprou, porque tinha muita coisa que perdia pelo nosso calor. Aí ela resolveu comprar um ar-condicionado pequeno, tudo com essas verbas. Então, mostra lá plantas, um monte de enfeite na escola que ela acabou implementando com a verba do conselho. Então, olha que maravilha, quando a gente vê um conselho escolar atuante, participativo. E aí eu quero trazer aqui um videozinho que mostra, é bem curto também, de 3 minutinhos, e que mostra isso, tá? A importância e o que é, para a gente entender o que é o conselho, o que ele pode fazer, tá? Que é muito importante. Tem gente que não leva a sério o conselho, mas o conselho tem que ser levado a sério e tem que ser tratado com essa eficiência. Tem que ser reunido, tem que ser atuante, tem que motivar. Então, você tem que ver nas eleições, quando a pessoa é candidata ao conselho, ele tem que saber qual é o papel dele ali dentro. E, às vezes, é a maior dificuldade que a gente encontra para a pessoa participar como candidato a membro do conselho. Ninguém quer ser, porque acha que é trabalho a mais,
entendeu? Aí você também tem que ter o poder de convencimento. Não adianta só cobrar. A pessoa tem que participar. É importante você convencê-los, né? Tanto os profissionais da escola quanto os comunitários, e além de cobrar, tem que fazer parte para fiscalizar, para sugerir, para ajudar e colocar a mão na massa, que é o principal, né? Tem um áudio ligado aí, gente. Então, nós vamos assistir aqui rapidinho, tá? O videozinho do conselho, aí depois a gente volta. Ok? Aí vocês vão falando aí se está tudo ok, se o som está ok. Peraí, vou compartilhar de novo, porque eu esqueci de colocar o som. Você já se perguntou se é possível os pais ou responsáveis participarem da tomada de decisões que ocorrem na escola pública? Mais que pegar ou levar seus filhos para a escola, você já pensou em integrar o conselho escolar? E você sabe o que é o conselho escolar? Com sua criação prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 96, o conselho escolar é um órgão colegiado que tem por objetivo atuar na gestão da escola visando a melhoria da qualidade da educação pública e é formada pelos representantes eleitos de toda a comunidade escolar. Pais, alunos, professores e funcionários escolhem 2 representantes cada, de tal forma que o conselho escolar tem em sua formação 50% de membros da comunidade atendida ou externa, pais, alunos, responsáveis e representantes do bairro, como o presidente da associação de moradores, por exemplo, e 50% de membros de pessoas que trabalham na escola ou comunidade local, diretor, pedagogo, professores e funcionários. Estes representantes são organizados em grupos denominados segmentos. Por exemplo, o segmento dos professores é formado por um professor titular e um suplente. O segmento dos pais ou responsáveis é formado também por um titular e um suplente. E assim em diante, até formarmos um conselho paritário entre as pessoas que são atendidas pela escola e as pessoas que trabalham nela, tendo assim um número de conselheiros de acordo com o número de alunos atendidos e uma divisão igualitária de poder dentro do conselho escolar. Esses conselheiros possuem inúmeras atribuições na escola, e o foco principal é contribuir para a melhoria da qualidade da educação, razão da existência de qualquer escola. Para isso, o conselho escolar possui as funções deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. A função consultiva acontece quando o conselho escolar emite uma opinião sobre determinado assunto da escola. Por exemplo, diante de problemas estruturais, quais consertos são prioritários para serem realizados? Quais equipamentos pedagógicos precisam ser adquiridos para melhorar a qualidade do ensino? A função deliberativa é muito semelhante à consultiva, porém, ela possui efetividade de implementação, sendo uma decisão do conselho escolar que deve ser respeitada e seguida por todos após amplo debate. Como função mobilizadora, entende-se a capacidade do conselho escolar em mobilizar os seus segmentos para que eles se envolvam nos mais diversos assuntos da escola. Já a função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira. E na função avaliativa, o conselho escolar deverá acompanhar os resultados pedagógicos alcançados pela escola nas avaliações externas e internas, objetivando identificar os problemas e debater sobre as principais ações que deverão ser tomadas para a melhoria dos resultados. É importante lembrar que pais ou responsáveis precisam saber quem os representa no conselho escolar, para que possam acompanhar as discussões que são realizadas nas reuniões e que a cada 2 anos, esses representantes podem ser substituídos, sendo que qualquer integrante da comunidade escolar poderá se candidatar no seu segmento. Por fim, o documento oficial que normatiza o funcionamento do conselho escolar, desde os mandatos até a forma como deve ocorrer o processo de escolha dos seus membros, é o seu estatuto. E a participação de toda a comunidade é um dos mecanismos mais importantes de uma gestão democrática, que se efetiva em um trabalho coletivo, onde as decisões não estejam centralizadas numa pessoa e passe a ser do conselho escolar. Assim, o conselho contribui para que a escola pública torne-se mais acessível à comunidade, pois esta é a principal beneficiada pela melhoria da qualidade da educação. Então, bem explicativo, né? O conselho escolar,
essas eleições, geralmente não, elas, o Conselho Escolar, ele a cada 2 anos, ele tem que ter nova eleição e novo processo aí, tá? Então, formação de um novo conselho. Então, o gestor também tem que estar atento para o vencimento do biênio do conselho, porque quando vence o conselho, ele tem que fazer rapidamente, senão todas as contas da escola vão ser bloqueadas, porque muda o conselho, venceu o conselho, você não pode mais assinar cheque, liberar pagamento e administrar as contas no banco. Então, você tem que estar com o conselho aí sempre ativo. Então, vale de 2 em 2 anos. Antes de completar 2 anos, você já tem que iniciar os preparativos para a nova eleição. Por exemplo, o nosso conselho da escola vence agora em abril, dia 30 de abril, mas por conta da pandemia, eu não pude fazer a renovação. Então, nesse período de pandemia, nós tivemos aí uma resolução para a gente pedir um ofício para o Banco do Brasil e pedir a prorrogação do vencimento do biênio em 180 dias, até a gente conseguir, né, verificar essa situação e ver o que pode ser feito. Porque como que eu vou chamar toda a comunidade para votar, ir na escola, se as escolas não estão autorizadas a receber, né, a funcionar? Então, tem todo esse critério. Por quê? Porque antes de iniciar a eleição, o estatuto fala que 30 dias antes de realizar a eleição, você já tem que divulgar um chamado, um edital, convocando toda a comunidade interna e externa para o dia da eleição. E aí sempre fazendo a chamadinha. Olha, vai ter a eleição dia tal. Com 30 dias você tem que publicar nos mercadinhos, padarias, ao arredor ali da escola, para que as pessoas tenham ciência que vai ter essa eleição do conselho. Quem pode ir lá votar são comunitários que moram próximos, alunos, pais, representantes de alunos, funcionários, professores, tá? E aí tem os membros que são os candidatos, tem um membro que representa o segmento dos professores, tem um membro que representa os pais e responsáveis de aluno. Aluno maior, vai ter um aluno também candidato, que representa os alunos. Mas se é educação fundamental infantil, aí não pode, tá? Tem um membro que representa o administrativo da escola, tem um membro que representa a sociedade civil, e aí vai. É uma urna por segmento. Quem é professor só pode votar no representante que está lá, candidato do segmento do professor. Quem é aluno só pode votar no segmento que é representando os alunos. Quem é comunitário, idem, então vai ter urnas separadas para cada segmento. Tudo bem organizado. Eu já cheguei em escola que tinha só uma urna de votação, tá? Ou seja, a gente tem aí o estatuto, nós temos um manual das eleições do Conselho Escolar, então é importante para o gestor ele também estar a par de tudo isso que acontece, para que ele realize da forma correta, tá? Para que não tenha impedimento depois. E aí, depois de feito toda essa organização, tem uma comissão que organiza a eleição do conselho, foi feita a realização da votação, vai ser apurada a quantidade de voto e vai ser registrado em ata. Quantos votos foram apurados, quantos votos registrados e divulgado o resultado oficial. Resultado divulgado, tá? Fotos registradas da eleição, de toda a apuração, aí vai compor o livro-ata do conselho, que vai para cartório, tá? Vai para cartório, eles vão conferir se está tudo certo, vão carimbar e cobram uma taxa, geralmente é 270, 200 e pouco. De onde surge esse dinheiro? Do conselho, verba que você vai
implementar na escola para levantar. Não pode sair das verbas federais. Então, essa despesinha aí também já tem que estar dentro do seu planejamento. E aí vai para o cartório, paga, aí você vai ao banco para atualizar a conta da escola. De 2 em 2 anos tem que fazer tudo isso. Então, você vê que são responsabilidades que o gestor assume e ele tem que estar acompanhando para que tudo corra bem, para não ter aí ruídos, né? Então, isso é importante também no papel do gestor, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, referente ao conselho, o gestor, ele está dentro ou ele só vê de fora? O gestor, por exemplo, na época da eleição, ele não pode participar da organização, porque existe aí, né, uma comissão que organizou. O gestor, ele não participa. O gestor, ele só fica ali observando, tá? Por quê? Porque ele já é um cargo nato. Então, ele já é o presidente do conselho. Ele não é presidente eleito, ele já é o cargo dele como se fosse vitalício, tá? Então, antes não era assim. Na PMC também tinha a escolha do presidente, agora não. Agora, as escolas do município funcionam assim. Tem algumas escolas do estado que não funcionam assim. Então, vai do estatuto, tá? E, assim, algumas normas, né? Algumas decisões internas também que acaba vigorando. Então, assim, subentende-se, como eu expliquei ontem, que o diretor, ele está ali, ele está à frente, ele é que é responsável pela escola, ele é que recebe toda essa questão do cadastro. Eu acho justo que seja o diretor. Ele é que cadastra a escola, é ele que atualiza o plano, é ele que está ali sempre. Então, ele tem que ser o presidente, ele tem que ser o responsável, né? Ele conhece a escola, tá? Então, hoje é o diretor. Já tem algum tempo na realidade, né, que já é o diretor. Entendeu, gente? Mais alguém? Outra perguntinha, professora. É referente ao conselho, você falou que a comunidade está aberta para votação, né? Como se fosse uma chapa 1, chapa 2, né? Isso. E assim, você que já está ali mais tempo, tem experiência, a comunidade, ela participa muito nessa votação ou é mais os membros da escola mesmo que estão envolvidos? Então, geralmente, é mais os responsáveis, né? Então, tudo isso é conscientização. A partir do momento que você tem que fazer aí a consciência, o chamamento, a importância deles participarem. Então, é importante ter é como se fosse uma propaganda, você pedir para os comunitários, os pais, os alunos, convencer que eles precisam vir à escola votar, porque tem um quórum. Se não comparecer o mínimo, tá? Se a escola tem 400 alunos, então o ideal é que pelo menos 50% compareça para votar. O ideal era 100%, porque vai ser conferido a ata. Tem assinatura ali. Então, vai ter que ter a conscientização desse chamamento para você realmente alcançar o máximo de eleitores nesse dia. Então, por isso é que é importante, além de estar ali 30 dias antes comunicando, um dia antes você fazer uma mobilização, chamar todos os professores, mandar mensagem, convocar os alunos, dar premiação para aluno, vale tudo. Olha, não deixa o seu pai faltar. O pai que vier, então a gente acaba, né, motivando e se articulando da melhor forma. As melhores estratégias, porque a gente precisa que eles compareçam. Porque até o cartório ele vai olhar o público. Então, todo ano já tem aí a realidade da escola, ele já sabe a quantidade. Por exemplo, todo ano eu levo para o cartório mais de 400 assinaturas. Aí eu apareço lá com 50. Ele fala, não, diretora, infelizmente vai ter que refazer a eleição, porque, olha, o quórum, muito poucos alunos, né? Então, assim, subentende-se que o pessoal não foi nem avisado da eleição.
Então, por isso é que tem que ter toda essa... E a gente fica preocupado no dia da eleição. Se chove, esse povo não vai aparecer. E aí a gente, né, tem um prazo aí, porque é só um dia de eleição, tá? Então, tem que ter a conscientização. Esse momento é muito importante. Ok, gente? Entenderam? Sim, sim, Mais alguma professora. dúvida? Tá, eu vou mostrar aqui uma atividade que tem na apostila, que é da aula 4, tá? Só para vocês fazerem depois, como eu falei, as atividades da apostila é para exercitar o que foi aprendido. Então, é interessante você fazer, para aprofundar o teu conhecimento, para pesquisar. Isso, aí, além de estar lá na apostila, também está na plataforma. Está lá na plataforma, tem os videozinhos, tem um vídeo explicando a atividade. Então, está bem claro aí a questão das atividades, tá? E aqui nessa atividade 4, olha, aí fala, é muito interessante que fala como o presidente da UEX terá de apresentar ao Conselho Fiscal contas dos recursos recebidos. E aí os responsáveis pela Escola Felicidade, que é o nome da escola, realizavam uma manutenção. Então, um pequeno reparo na escola. E aí é uma simulação, né, que apesar do esforço, nem todos os reparos puderam ser realizados, pois a escola estava muito deteriorada. E aí teve a ideia de usar esse recurso, tá, de forma bem sábia. Como que foi feito isso? Ó, no início do ano letivo, a unidade executora ela recebeu 8.600 do PDDE, sendo que ela utilizou uma parte para manutenção e reparo e com a outra comprou equipamento de jogos para dar continuidade a um projeto. Na manutenção foram utilizadas 5.000, então era o quê? 8.600, né? Ó, tá? Então vamos raciocinar. E na manutenção foram utilizadas 5.000 para pagamento dessa empresa, de uma loja com microcomputador e uma impressora, que custaram 2.000, com garantia de 1 ano. E aí, eis a questão, vamos organizar essa prestação, liste os documentos que deverão se anexar ao expediente a ser encaminhado à secretaria. Aí, o que acontece? Tem uma situação, problema, primeiro você vai listar quais são os documentos. De que forma você vai saber quais são os documentos? Vocês vão lá no checklist, que é um manualzinho, tá? Quem lembra do manual? Que tem lá, depois eu vou abrir ele novamente, que tem lá falando passo a passo o que você deve enviar na documentação, que é o ofício, é o extrato do banco, é a nota fiscal, etc. e tal. Então, lá tem tudo isso. Então, é só você procurar lá no manual, chama-se manual. Deixa eu abrir aqui para você. Para mostrar aonde que está essa resposta. Porque isso é muito importante. Talvez é o passo mais importante para a gente estar atento aí, para não ter confusão. Está aqui. Vai abrir, está carregando. Esse é o manual, né? Na realidade, eu vou mostrar a capa para vocês do manual. Você já vai saber, ó. Manual de prestação de contas. Também é muito importante você dar uma folheada, dar uma verificada, tá? Isso aí foi produzido pela CEMED e eu anexei aqui no material da disciplina, que nos dá essa clareza aí do que realmente acontece, o passo a passo da prestação, tem toda aí a orientação para a organização, ordenamento desse processo da prestação de contas, é muito importante. Aqui, olha, eu peguei um cronograma já feito pela secretaria, e aí de como funciona, quais são as ações. Primeiramente, que tem que fazer é o plano de aplicação. Depois, esse plano, ele foi elaborado pelo conselho,
assinado, ele vai para aprovação da secretaria. Depois que ele é aprovado, você já pode gastar o dinheiro, já pode comprar, fechar, que você já está autorizado, tá? E aí tem um prazo também para você fazer o plano anual do conselho, de todas as atividades que a escola vai desenvolver. Que, por exemplo, se você vai fazer uma festa, um evento, uma venda, vai que chega um fiscal na tua escola. Fala, vem cá, mas essa escola está autorizada a vender lanche? Está sim, nós temos um plano de ação aqui do conselho e que está devidamente já autorizado pela secretaria. Aí você, então, quero ver. Aí vai lá e mostra. Até os pais questionam. Mas essa escola é pública e vende lanche, essa escola está arrecadando, está tudo no nosso plano. Nós temos um conselho que rege todas essas ações da escola. Então, você está respaldado, tá? Então, tem que elaborar o plano. Como eu falei, você tem um prazo para cadastrar aí a realidade. Eu falo que é o diagnóstico da escola. Você vai fazer um cadastro que chama PDDE Web. Você vai entrar lá no site do FNDE, você, com a senha do gestor, tem uma senha, você informa teu CPF, só o gestor que pode fazer isso. Aí você vai lá, são questionários que você vai respondendo, né, de toda a realidade da escola. E aí tem o valor do recurso que você vai receber. E você vai determinar se você vai utilizar, qual percentual que você vai utilizar para custeio e qual percentual que você vai utilizar para capital. E aí você já divide esse valor aí. Eu sempre faço assim, 70%, 30%. Por quê? Porque eu preciso sempre mais para custeio. Então, 70% do dinheiro eu utilizo para material de higiene, material pedagógico, material de expediente, tá? E aí os 30% eu reservo. Às vezes compro um computador, compro uma máquina de xerox, compro coisas que a escola precisa que são permanentes, que é capital. Então, não decido sozinha, eu decido com o coletivo. Eu passo uma lista nas salas de aula, para os professores, cada professor faz uma listinha do que realmente ele precisa durante o ano, passo na cozinha, passo em tudo. Aí o que eu faço? Eu faço um listão e vou verificando o que realmente vai dar para comprar, o que é mais necessário. E aí eu vou tirando, enxugando e resolvo aí juntamente com a comissão do conselho escolar, realizo o plano. Compartilho esse plano para todo mundo ter ciência, verificar se está correto, quem tem alguma objeção, uma sugestão, às vezes uma pessoa, não, tira isso, bota isso. E aí, quando é material permanente, eu ainda falo, gente, o que vocês acham? Tem esses modelos aqui, eu compro esse ou aquele. Então, todo mundo participa, tá? Qual o modelo? Por exemplo, a gente comprou um celular, porque nessa época o nosso celular já estava travando e a gente precisando de administrar os grupos e o telefone da escola estava bem já sucateado, né? E aí nós fomos escolher, pesquisar, e cada um deu uma sugestão e a maioria decidiu por um tipo do aparelho. Fizemos a compra, tá? Então, é um bem capital, tá bom? Então, só para ficar bem claro. E aqui, obrigações fiscais. Nós temos aí declaração, DIF, que a gente precisa fazer. Então, o conselho ele tem que estar a par disso aí, tá? Junto ao Banco do Brasil, eu tenho que fazer também atualização. Quando o conselho é atualizado, tem nova eleição, eu tenho que comparecer ao banco com toda a documentação. Mudou o tesoureiro? O que a gente procura fazer, gente? A gente tenta, de toda forma, manter o tesoureiro, manter aquelas pessoas dentro do conselho, se possível, porque tem a eleição. Então, ele participa, se ele ganhou uma vez, é porque ele é carismático, né? E ele é atuante. Então, a gente tenta manter ele como candidato. Geralmente, ele ganha novamente. Por quê? Porque é uma pessoa que tem interesse, então a gente vai tudo
articulando, porque quanto menos eu mudar, menos trabalho vai dar. Porque eu não vou precisar mudar de tesoureira, é toda uma papelada. Aí, se não tiver como, aí a gente vai mudar, vai depender aí da eleição, né? Da decisão democrática, que quem escolhe é o segmento. Então, se o segmento escolheu, vigora a vontade do povo. Tá bom? Mas é uma dica aí que a gente dá para realmente funcionar melhor. Já falei sobre a eleição, a posse se dá depois de tudo registrado, já tem a nova posse. O cartório já autorizou? Pronto. Vamos realizar lá no plano que eu fiz, o plano anual do Conselho, não consta somente atividade para gerar renda, não. Lá também vai estar exposto as ações do Conselho em termos de reunião, tá? Eu tenho que realizar reuniões periódicas com o Conselho, para decisões, para aprovação. Então, eu tenho que ter um calendário, um cronograma dessas reuniões lá no meu plano anual, porque senão meu plano anual não vai ser aprovado. Geralmente, existem oficinas, que são as formações para trabalhar no conselho escolar, nesses recursos das prestações de conta, para que o gestor ele não se perca, para que os membros do conselho também estejam afinados com as suas atribuições e com as ações que devem ser realizadas, tá? E hoje em dia eu sempre falo, gente, a gente tem que pesquisar, né? Então, pesquisar, tá aí os canais no YouTube e se informar. O site do FNDE tem todos esses parâmetros. Tem os manuais, tem as diretrizes, então é só bisbilhotar. E aqui o nosso material também, ele é bem esclarecedor. Então, guarde que você vai precisar. Além disso, nós temos um assessoramento, um monitoramento aí, né, na secretaria, a organização da documentação, como nós falamos aí, ela é importantíssima. Então, se eu organizo a documentação, se eu sou uma pessoa organizada, que eu tenho uma pastinha para cada ano, né, de prestação de conta, tudo em ordem, eu vou colocando sempre ali, foi aprovado o plano de aplicação, então eu já tenho a minha pasta nova de 2021, foi aprovado o meu plano, eu vou botar lá o meu plano. Aí eu tiro uma cópia e vou lá, o que que eu vou comprar? Então, tudo que eu já vou pegando, eu já vou colocando em ordem e arquivando. Isso, a organização, ela é muito importante para você, na hora de entregar o processo de prestação, você não se perder, tá? Então, organização é a palavra-chave aqui. Assessoria técnica, né? O MEC, o FNDE, tudo oferece essa assessoria técnica. Além de ter canais de comunicação, de ligações para esclarecer, tirar dúvidas, tem e-mails, e até na própria secretaria você pode se informar para tirar dúvida, porque realmente são várias ações e acaba tendo essa necessidade de você estar sempre, né, com esse esclarecimento, um canal que te oriente. Isso é importante. E aí, existem as reuniões, né, para os diretores, para os prazos, então tudo isso é sempre passado na véspera para que a gente também não se perca aí com as datas, o que eu acho importantíssimo, né? Porque são tantas ações, tanto processo, que é normal a gente acabar deixando passar. E aí, quando tem esse calendário, você já fixa lá, e aí não tem por onde errar. E aí não é só você que vai ser responsável, tem uma equipe que trabalha junto com você, tá? Então, assim, deliberar essas competências para esse grupo do conselho, que ele tem que ser atuante, mais uma vez, batendo nessa mesma tecla. E a entrega da documentação da prestação, ela é analisada, conferida, e aí realmente é recebida. Ele só recebe se tiver tudo ok, senão eles vão devolver para você organizar, tá? E aqui, olha, o checklist. Checklist
é o que vai na frente do processo de prestação de conta. Então, o teu processo ele vai ter que ter toda essa documentação aqui, em ordem. Primeiro, o ofício. Segundo, tem que ter um parecer assinado pelo conselho, falando que realmente a escola recebeu aquele valor, foi aprovado, que está tudo certo, que foi feita a reunião. Aí tem a ata inicial com o valor, o início, o dia que realmente foi definido para execução da verba, e aí com a assinatura aí de todos os membros, não só do conselho. Aí o plano de aplicação devidamente aprovado, carimbado, uma planilha de cálculo, se for um projeto, igual aqui eu coloquei, o programa do Mais Educação, se for esse programa do Mais Educação, então tem que ser a planilha do Mais Educação. Veja bem, esse programa, por exemplo, ele vem um valor para receber. E lá tem a planilha com esse valor, o que é que vai ser gasto com compra de material, quais são as atividades que vão ser trabalhadas na escola, cada atividade vai ter um monitor, e aí já tem os valores que vai ser pago para os monitores, então já tem tudo aí nessa planilha. E quanto tempo vai durar esse programa? Então, aí, pela planilha, eu vou conferir se eu gastei de acordo. Se o programa eu coloco lá 6 meses, e são 4 monitores para pagar no valor de R$600, então eu já vou saber que vai ter o quê? São 6 recibos com os documentos desses monitores, com esse pagamento. Então, eu já vou calcular no valor que eu discriminei aí na planilha. Então, tudo batendo. Atas eventuais para as reformulações do plano, tá? Então, se teve alguma reformulação, se mudou alguma coisa, se eu adaptei, então eu tenho que ter o quê? A ata reformulada e assinada pelo conselho. Comprovante dos recursos do programa, o que eu recebi, tá? Isso aí eu puxo na internet, eu consigo puxar, lá tem um sitezinho que eu digito o CNPJ da escola, e aí já puxo, imprimo e coloco lá. Relação de bens adquiridos, isso aí eu que faço, é uma planilha, né? Eu, gestora, ou a responsável, você vai fazer a planilha com o que foi adquirido, quais foram os bens que foram comprados, que é capital. Então, eu só vou informar nessa planilha aquilo que é um bem durável. Por quê? Porque ele vai ser tombado. E aí, em seguida dessa planilha, eu vou fazer outra planilha com o termo de doação, doando esse bem, o conselho doa para a prefeitura ou para o Estado, se for escola do Estado. E aí, eles vão mandar um tombozinho e aquilo não pertence à escola, aquilo pertence ao que é o convênio, se é prefeitura, se é Estado. A escola particular não tem isso. Por quê? Porque a escola particular tem um proprietário, né? E aí os comprovantes. Quais são os comprovantes que vai entrar aqui? Primeiro, a nota fiscal, isso tudo em ordem. A nota fiscal do produto, tá? Ou dos produtos, o recibo com carimbo, com o nome da empresa, com o CNPJ, tá? Atestando que ele recebeu o valor, o dia que ele recebeu, o nome dele, o cargo dele, tá? Se tiver que arrecadar algum imposto, uma DARF, aí você já vai anexar. Geralmente, compra de produto não precisa, né? Só se for algum serviço. E aí, comprovante de pagamento efetuado, se é cheque, se é transferência, se é boleto, se é cartão. Aí, também, cada nota tem que ter 3 pesquisas de preço, tá? Onde o preço mais em conta é o ganhador. Se for pagamento de monitor, de serviço, tem que ter um documento pessoal dessa pessoa, que é a identidade, o CPF, o comprovante de residência, tudo tem que ser cópia, mas ali tem um carimbo que confere com a original.
E aí, ata de critério das escolhas, que é uma planilha que você também faz, e o Conselho Fiscal assina. Se tiver algum problema, você vai ter que fazer a justificativa. Quais os problemas, professora? Às vezes, o valor que você pagou não confere. Você preencheu o cheque a mais ou a menos, um valor redondo, você colocou ali, acontece às vezes, né? Ou acontece que não tem a pesquisa de preço, você não conseguiu. Então, você vai fazer uma ata, não é bom, mas aí você tem essa opção de justificar. E o conselho assina e aprova, tá bom? O certo é você ter tudo certinho, mas aconteceu uma eventualidade, você tem essa opção. E aí, gente, fora isso, já tem lá todos os comprovantes das despesas, nós vamos aí para o bloco 3, tá? Se é um programa que existe a opção de serviços de parceiros, monitores, que nós temos vários aí programas que são assim, tem o Mais Alfabetização, tem o Mais Educação, e tem outros aí que permite contratar esses parceiros, esses colaboradores. Aí você vai ter que ter um termo de adesão, é tipo um contratozinho de voluntário que essa pessoa assina. E aí você pega todos os documentos, né, dessa pessoa, junto com esse termo, e aí você vai ter um relatóriozinho, o que ela fez, né, mês a mês, quais foram as atividades, até um plano, se você puder anexar o plano de aula dele, tá? Aí, mês a mês, aí os cheques que foram pagos e as evidências, o registro desses serviços que foram realizados. Se foi um projeto de dança, tem fotinha das crianças, dele trabalhando. Se foi um serviço ali de um concerto, então tem lá, ou de um monitor que trabalha na horta da escola, então você tira a foto dele lá na horta. Então, são as evidências. E aqui, está tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Isso aqui, gente, já é a nossa revisão, né? Então, assim, é uma revisão para a gente ter essa noção do todo, tá? Mas aí vão usando o chat. Qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo por aqui. E vai anotando aí, tá? E aqui o bloco 4 os extratos bancários. Eu só posso fechar todos os extratos no final de dezembro. Como é que eu vou entregar antes, professora? Pois é, então aí é que acontece. Você já conferiu, como eu falei, em outubro, novembro, a gente já está entregando o nosso processo para a conferência. Aí vai ficar faltando só o extrato. Aí o extrato depois você envia. Vai ficar pendente só o extrato de dezembro. É assim que a gente trabalha. Já entregou tudo, já está tudo em ordem. Aí só falta o meu extrato e a minha conciliação. Aí essa parte aqui, a conciliação também, eu só posso depois que fechar tudo, porque é aí que vai sair lá o valor do rendimento de dezembro, e aí eu fecho tudo e já falta só esse extrato e essa conciliação. Entenderam? E aí depois a ata final já foi, que a ata final é só fechando aí, eu já coloco a data de 31 de dezembro, o conselho assina, eu já anexo na ata, e aí depois só entrego o extrato. E aí finalizou a prestação de conta. É muita coisa, né, gente? É a parte burocrática. Então, nós sabemos aí da responsabilidade hoje de trabalhar com a parte burocrática. E aí, por isso é que tem todas essas situações aí que a gente tem que estar atento. É muita coisa mesmo. E aí, olha, esse manual, ele explica cada um desse item. Olha aí, eu expliquei para vocês aqui resumidamente, mas aí, ó, depois com o tempo você vai lá folhear, vai olhar o que é esse ofício, ó, explica o parecer, a ata inicial, depois os anexos, aí vai, olha. Então, é bem interessante que vai explicar, ó, tudo aqui, ó, explica o termo de doação, o que é,
O bloco 2 vai explicar cada item desse, ó. Olha que legal. Então, esse manual te dá essa clareza aí, ó. Os registros fotográficos, a evidência que eu te passei, ó. Observação final. E ainda tem, olha aqui, o modelo do carimbo. Se você quiser um modelinho, já tem aqui um modelo que você vai utilizar em cada nota, em cada planilha. Ó, número do processo e paginação. Isso aqui, geralmente, para evitar, porque isso aqui é manual. Eu mesma faço isso aqui, ó. Entendeu? Porque qualquer errinho, então eu vou lá, toda a paciência do mundo, paginar. Então, aqui, para evitar, para mim ficar escrevendo, o que que eu faço? Eu escrevo já o nome da escola. Eu coloco o ECS, né? Conselho Escolar Municipal, Cantinho Feliz. Aí já coloco aqui no carimbo, já para sair aí. Aí o processo não tem para onde correr e nem a folha. Eu vou ter que escrever e assinar. Aqui, ó, quitação de despesa, tem que utilizar, tá? Então, o dono aí, o fornecedor, ele assina o dia e a assinatura, ó. E aqui também pago com que recurso? Aí eu vou colocar, é o PDD Educação Básica, é o PDD Educação Conectada, é o PDD Mais Educação, é o Mais Alfabetização, e aí vai. E aqui, ó, é o atesto. Geralmente aí é o funcionário da escola que recebeu, como eu falei para vocês. Não pode ser você, o diretor, né, o presidente do conselho, nem o tesoureiro. Tem que ser outra pessoa que recebeu e conferiu. E aqui alguém que prestou o serviço. Quem foi que prestou o serviço? Então, não, desculpa, quem foi que conferiu que o serviço foi feito? Então, tem um fiscal lá para conferir também. E aqui, o documento confere com a original, quando se tratar de cópia, e no verso tem esse aqui em branco. Tem todo isso aqui. Então, isso aqui já serve para a gente estar conferindo depois se não está faltando nenhum carimbo, porque como é muitos detalhes, a gente acaba aí se perdendo, né? E aí vem todas as explicações, ó, tem os documentos legais aqui, tá? Explicando de como funciona, aí no final do manual, aí tudo direitinho, ó, as resoluções, tá? Tudo que foi falado na nossa aula, tem aqui as resoluções do MEC, tá? Com essas decisões e as deliberações, tá? Então, é um manual bem útil, eu acho que vai servir aí para muita gente que quer pesquisar e aprofundar. Mas só voltando aqui para a gente encerrar ao que a gente estava falando antes, a nossa atividade. Espera aí, deixa eu abrir. Pronto, peraí. Tá aqui. Então, aqui a gente estava falando, aí você vai lá no checklist, aquele formulário, e vai listar aqui nessa atividadezinha o que é necessário aí para você mandar a tua prestação de contas. E aqui nessa outra questão, fala, ó, simular um projetinho, ó, de uma parceria que você pode incluir, tá, na escola. Então, como que é possível buscar? Eu conheço várias escolas que têm parceiros, né? Então, tem escolas na Ribeirinha que tem várias empresas que são parceiras, a Faber-Castell, tem ONGs aí, tanto aqui do estado, quanto escolas de outros estados que ajudam escolas da Ribeirinha. Tem uma escola da Ribeirinha, que é a última escola do Rio Negro, e ela tem uma parceria com uma escola particular de São Paulo, um colégio famoso, eu esqueço o nome. E essa escola, ela recebe muita doação, livros, material pedagógico. Essa escolinha, ela é maravilhosa, é uma escolinha simples, mas toda bem equipada.
Então, tudo é questão de quê? De articulação. Então, a gente sabe que aqui, um bom articulador, ele consegue sim, tá? Então, essa atividade aqui, ela proporciona isso, gente. Esse exercício que você realmente pesquise, tá? E treine aí para que você consiga entender e assimilar aquilo que foi dito aqui, tá bom? Essa é a nossa última atividade. E aí eu quero ouvir vocês agora, se está tudo certo, está tudo claro, alguma pergunta, dúvida? Como diz o ditado, ou fale agora, ou cale-se para sempre, né? Vocês entenderam o prazo das nossas atividades, que é até sexta-feira para finalizar, para repassar? Alguém entendeu? Quer saber? O plano nosso de aplicação, que tem um peso maior. Tem a atividade lá daquelas perguntas, né? São 7 questões que também está na plataforma. Professora, preciso passar com a pergunta ou só a resposta? Só Ctrl+C e Ctrl+V. O documento está em Word. Qualquer coisa tem meu e-mail aí. Aí você já passa para mim, tá? E aí já eu te esclareço detalhadamente no e-mail ou no próprio WhatsApp, tá? Pode ser também. Professora, alguns alunos estão relatando que ao enviar um e-mail para a senhora, esse e-mail retorna porque dá a informação de que a sua caixa de entrada está cheia. Mas é porque eles estão enviando para o e-mail errado, que é Marluz Pedagoga. Qual seria o e-mail correto? Está. O Felipe. Tá, então o Pedagoga não está sendo... Não é para enviar mais, né? Não. Tá. Inclusive, esse Felipe eu criei só para os alunos. Tá. A senhora pode informar aqui no bate-papo, então? Eu sempre passo para eles esse daí, mas eu vou mandar aqui, peraí. Tá. Deixa eu só digitar aqui, peraí. E aí, qualquer coisa, passa uma mensagem pelo WhatsApp, né? Até pelo WhatsApp a gente recebe ou encaminha para o e-mail. É porque o próprio Gmail, ele tem essa opção, quando digita lá, vai aparecer. Então, gente, mais alguma dúvida? Está tudo claro? Então, nós vamos encerrar nossa aula e eu quero passar aqui, só para encerrar, uma música, tá? Uma música para alegrar o nosso sábado, para encerrar aí de forma positiva. E desde já eu quero agradecer, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, colaborado aí para mais conhecimento, mais experiência na vida de vocês. E espero estar recebendo esse material, essas atividades de vocês logo. Se não conseguiu, pode fazer o upload na plataforma, tá? Então, é só subir lá com a atividadezinha. Entrou na plataforma da EAD Box, lá no site do IDAN, na nossa disciplina, Contabilidade Financeira, você vai conseguir também fazer, se não quiser me mandar pelo e-mail. Tem essa opção. Não conseguiu ter acesso, procura a Brenda aí, que ela está no grupo, tá? O telefone do IDAN, passa uma mensagem que ela vai verificar a situação, o que está acontecendo. Porque teve algum aluno que me falou que não estava conseguindo acesso. Tá bom? Mais alguma questão? Não? Tudo ok? Então é isso. Encerro por aqui e aí vou compartilhar essa música que fala no tempo, né? Ontem a gente ouviu várias mensagens sobre Mário Sérgio Cortella, que a vida é muito curta para você desperdiçar. Então, para ter uma vida pequena, o que é uma vida pequena?
uma vida mesquinha, uma vida fútil. Então, que a gente possa participar. E Cora Coralina, ela fala que de nada adianta eu viver nessa vida e não tocar o coração das pessoas, que o importante, a riqueza dessa vida é você conquistar as pessoas. Olha que interessante. É uma poeta que eu gosto muito, que é minha conterrânea, e ela tem essa pureza na palavra, na forma de se expressar, essa bondade no coração. É um espelho para a gente hoje, nessa humanidade tão egoísta, tão crítica, e que às vezes, né, se chateia por tão pouco. Então, que a gente possa aí alegrar hoje o nosso sábado com essa música. Vê se vocês... Legião Urbana, sempre. Lindo, né, gente? Gostaram? Quem gostou, bate palma. Oh, maravilhoso. Olha a sugestão, né? J Quest, eu amo J Quest. Olha, tem muitas músicas lindas. Então é isso, a gente encerra por aqui, tá?
Quem quiser falar alguma coisa, um abração, turma. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. A gente se Um encontra. abraço, professora. Abraço. Tchau, tchau, prof. Bom Abração. final de semana. Abração, Brenda. Obrigada. De nada. Tchau, gente. Bom final de semana, bom descanso. Obrigada, professora. A gente se vai conversando na segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tá turma. bom, meu amor. Obrigada. De nada, tchau.